A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Temos uma notícia feliz hoje, está aqui no Estadão, a arte brasileira representada no exterior pelo Agente Secreto, filme O Agente Secreto, leva 2 Globos de Ouro. Brasileiro leva prêmios de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator. Longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, acima, está aqui o Wagner Moura, bateu fortes candidatos como o iraniano Foi Apenas um Acidente e o norueguês Valor Sentimental. A arte brasileira de parabéns, uma conquista maravilhosa de um filme, eu não assisti ainda, que dizem muito bom, muito bem feito, muito bem interpretado e de padrão excelente. Ele só não levou, dos 3 troféus que ele concorreu, o de melhor filme. Aí ele não ganhou. Mas os outros dois prêmios, o Agente Secreto levou muito bonito. Bom, tem escândalo novo. Eu não sei se é escândalo, acho que a gente tem que tomar cuidado, mas são coisas, digamos, que colocam a pulga atrás da orelha. São coisas graves por si só, que terão que ser elucidadas. Você vê que Banco Master, antes INSS, as coisas, os escândalos vão se sobrepondo e vão deixando os primeiros para trás. Assim o Brasil vem vivendo. O Hélio Gaspari lembrou da pasta cor-de-rosa, provavelmente uma geração de brasileiros não viu, que era uma pasta que continha nomes, endereços, quantias despejadas pela Febraban e por uns bancos particularmente em campanhas eleitorais. Virou um grande escândalo, foi, morreu. Até que apareceu um outro escândalo e encobriu a pasta rosa, aí veio outro. Bom, dá uma espiada aqui, na Folha. Parentes de Toffoli foram sócios de fundo ligado à rede do caso Master. Parentes, irmãos. Olha aqui, ministro que é responsável pela apuração no STF, 2 de seus irmãos e um primo não comentam a conexão. Eu vou ler esse comecinho aqui. 2 empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli do Supremo foram sócias de um fundo de investimento conectado à rede usada pelo Master nas fraudes investigadas que levaram à liquidação do banco. No fim do ano, Toffoli decidiu trazer a investigação do caso para si e decretou sigilo sobre ela. Deixa eu ver, sobre ela. Sobre a investigação, é isso mesmo. Segundo documentos analisados pela Folha,
Arlen Fundo de Investimentos teve ações da Taiaiá Administração e Participação, onde eram sócios 2 irmãos de Toffoli, relatam Lucas Marquezine e José Marques. E vai por aí, né, com toda a engrenagem confusa que esses casos apresentam, mas aí é muito estranho, realmente muito estranho. Eu acho que o ministro tem que se manifestar, eu acho que esses parentes, em benefício da verdade, também precisam se manifestar, e o Ministério Público, a Polícia Federal, tem que esclarecer o que realmente aconteceu. Agora, eu não quero fazer nenhuma acusação, isso já funciona como a abertura de uma porta de suspeitas, mas ainda carente de acusação. Olha aí, parentes de Toffoli, irmãos, 2 irmãos e um primo, foram sócios de fundo ligado à rede do caso Master. Eu me assusto a cada dia que a gente vai abrindo o jornal com essas notícias, porque na última semana numa frase eu consubstanciei o que eu acho que está acontecendo com o Brasil. O Brasil, sob o aspecto moral e ético, né, está descendo a ladeira. Também está descendo sob o aspecto econômico e tudo isso. Mas essa coisa moral e ética, né, esse liberou geral, né, é muito grave. Eu repito, não quero fazer nenhuma alusão específica de suspeitas ou culpas desse caso, né, contrastar as suspeitas, porque o fato de ele estar na primeira página da Folha tem um significado de suspeita mesmo, tem um significado de suspeita, embora não haja provas, pelo menos aqui, de ilegalidade e irregularidade, pelo menos gritante. Vamos esperar que isso seja melhor destrinchado. Bom, no Irã a repressão está crescendo, nas ruas ocorrem a todo momento embates. Até ontem a televisão mostrou uma mesquita incendiada, mais de 500 mortos, né? O regime dos ayatolás não brinca em serviço, mas dessa vez está em xeque mesmo. Que eles estão muito entranhados na sociedade iraniana, fica difícil derrubar o regime, mas não seria mais uma surpresa. Inclusive, os gritos são pela volta da monarquia. O Shah foi derrubado o Shah era o rei, derrubado pelos ayatolás, e ainda existe um filho do Shah que reivindica o trono do Irã. O Irã atravessa uma crise de água gravíssima, atravessa crise de alimentos, uma crise moral, ética, uma crise do patriotismo, porque ela foi duramente atingida pelos ataques de Israel e dos Estados Unidos, né? Teve perdas imensas, perdeu seus braços, Hezbollah, perdeu seu braço principal, Hezbollah, que foi dizimado por Israel, e aí está o Irã gritando que vai reagir e tudo isso, e os Estados Unidos, o Trump, tranquilamente dizendo que pode intervir. O Trump está virando uma espécie de interventor geral. Eu não sei, quer dizer, ele já exagera na sua atitude intervencionista.
Olha, sobre a Venezuela, tem uma história interessante. A opinião não é só minha, eu já ouvi de outras pessoas, está na imprensa, né? Mas não chega na íntegra no Brasil, e aí eu peço a sua atenção. É o seguinte: Cuba tem o seu petróleo, ela tem uma produção diminuta de petróleo. Esqueça essa produção, é mínima, não conta. Lá tem uma coisa assim, é um poço artesiano de petróleo. Cuba está atravessando uma crise grave de alimentos, uma crise de medicamentos, uma crise social gravíssima, né? Foi alvo de alguns desastres naturais e vinha sendo abastecida, a ilha vinha sendo abastecida por um contrato, um acordo generoso com o regime de Maduro da Venezuela. Maduro fornecia petróleo e, você vê, havia guarda-costas de Maduro cubanos, médicos cubanos em troca desse auxílio em termos petrolíferos. Eu não ousaria negar que a Venezuela dava petróleo para Cuba. Agora os Estados Unidos assumem a Venezuela, né? Tutelam a Venezuela, que vai se submetendo de maneira surpreendente, né? Estão esquecendo o Maduro, a presidente está conversando com os Estados Unidos e tal. Por enquanto a ditadura está mantida, é a ditadura de Maduro sem Maduro, é a mesma ditadura venezuelana, e aí os Estados Unidos começam a embargar as viagens dos navios que pretendiam levar petróleo para Cuba. E está esmagando Cuba economicamente. Cuba não tem condições de respirar sem o petróleo da Venezuela. Por enquanto não há alternativa. Fala-se que há até 10 horas de apagão de economia de energia elétrica em Havana, em outras cidades, mas 10 horas em Havana. A situação está se tornando caótica. Por quê? Tem um porquê atrás disso. Dizem que é uma montagem política diabólica do presidente Trump. É o seguinte: nos Estados Unidos, eleitoralmente, você tem dois grandes partidos, o republicano, que é do Trump, e o democrático. Bom, quem nasce democrata fica democrata, quem nasce republicano fica republicano. Mas você tem um X%, fala-se em cerca de 10% do eleitorado, que não adere a partido nenhum. Não adere a partido nenhum. Esse eleitorado faz com que de 4 a 6 estados decidam as eleições nos Estados Unidos. Tem eleição em novembro agora, para a Câmara e para o Senado. E claro que eles estão pensando no futuro, numa sucessão do presidente Trump, que não pode mais ser candidato. Então, Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em um dia, não acabou. Prometeu resolver o problema de Gaza, não resolveu. Nem Ucrânia, nem Gaza. Aí, uma boa ideia seria contentar esses 10% do eleitorado, predominantemente latino, que odeia o regime cubano. Odeia o regime cubano. Que é descendente de cubano ou fugiu de Cuba, enfim, tem uma pinimba, aliás, com muita razão, contra o regime comunista cubano.
Então se o Trump consegue derrubar esse regime, consegue estrangular o regime cubano, ele vai ganhar, esse é o cálculo político, é o anseio, o desejo político, ele vai ganhar, ele supõe ganhar esses tais 10% que fazem o pêndulo das eleições americanas. Então, se prepare, porque tudo indica que o regime cubano está em xeque. Essa história que vem o ditador cubano, o presidente, dizer lutaremos até o final, conosco ninguém pode, esquece. Não tem a menor chance de Cuba fazer, até não precisa dar nenhum tiro, basta não ter combustível. Basta não ter combustível. Não tem hidroelétrica em Cuba, toda a eletrificação, toda a parte elétrica cubana é movida por geradores, né, por usinas acionadas por petróleo. Então, se essa espinha dorsal da história se confirma, estamos vivendo dias difíceis e Cuba está sobrevivendo por instrumentos. Aí não tem heroísmo que resolva nada, Então, bom, e a Venezuela, nesse instante, pelo menos agora, está submissa, quer dizer, o regime submisso. As grandes figuras do regime, por enquanto, atravessam a crise ilesa e a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, tem uma efervescência que a gente não percebe. Na questão iraniana, existe um fator que é que a grande parte da população iraniana é de jovens. Então, além das dificuldades, do preço dos alimentos, das subidas, da questão econômica em si, esses distúrbios estão acontecendo muito baseados nos jovens que não estão muito satisfeitos com o regime careta, como esse regime dos ayatolás iranianos. É um regime que vigia tudo, não deixa a mulher não sei o quê, tem polícia do pensamento, polícia do comportamento. Quer dizer, o pessoal está literalmente de saco cheio com o regime, né? Há uma ansiedade da juventude, né? E um fator, eles desligaram a internet. Há 2, 3 dias que ela não está funcionando. A internet é um fator que mostra à juventude iraniana o que acontece no resto do mundo. Tem coisas boas acontecendo também, né? Lá não pode ter reunião, bailinho, música americana, essas coisas, é tudo como se fosse tráfico de drogas. O pessoal se reúne e faz reuniões clandestinas, quer dizer, como viver o resto da vida num país assim? E ainda mais lidando com jovens. Bom, tá aí. Bom, no fim de semana, a gente teve essa história do anúncio do maior acordo. Eu estou pegando um jornal de sábado, maior acordo de livre comércio do mundo une União Europeia e Mercosul. Não sou só eu, mas calma, gente, calma. Como diria aquele nosso amigo Menas, por favor, que é o seguinte: não está resolvido. Tudo que está aí é provisório. O que vai ser assinado no Paraguai, é provisório. É o seguinte:
houve uma aprovação para assinar um papel que desencadeia um processo, esse sim decisivo, que tem aprovação pelo Parlamento Europeu, depois aprovação de parlamento por parlamento dos países, inclusive dos países do Mercosul. Então, é um processo demorado. Não pense que você amanhã vai no supermercado e vai encontrar artigos franceses, você vai encontrar, enfim, vinho, champanhe, essas coisas que a gente gosta, mas assim, de repente, não é assim. Isso pode demorar alguns anos. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: vamos desencadear um processo de consultas internas para aí consolidar. E aí, gente, é difícil, mas pode ter pedras no caminho. A França, por exemplo, não está satisfeita. A França, a Polônia, a Hungria. Então, você não sabe o que pode acontecer. Então, não é para festejar do jeito que foi festejado. Festejaram feito um gol da seleção brasileira. Não é assim. Calma. Como diria, repito, aquele nosso amigo, menos. Deixa eu ver. O Estadão de hoje. Ministro relator do caso Master no TCU indicou emendas que sumiram. Cada jornal tem o seu escândalo, né? A Folha, a história dos parentes do Toffoli, e o Estadão, essa história. O relator no TCU. O TCU não é um órgão do judiciário. O TCU é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. O ministro nem devia chamar ministro, dá a impressão que ele é uma grande autoridade. O TCU não é o judiciário, não é nada. Tem, eu vou dizer, é para conferir conta, tá? Para ver se as contas são legais, às vezes até bem aplicadas ou não. Aí vem esse senhor Jesus e dá um lance muito suspeito de favorecimento no sentido da posição dele do Banco Master. Aí você olha e vê que ele já foi deputado pelo Partido Republicano e, como deputado, ele encaminhou emendas. São essas emendas que sumiram. Parte da verba deveria asfaltar vias onde só há buracos. Outra parcela levantaria 300 moradias. Uma foi erguida, o resto das obras estão paradas. Cadê o dinheiro? É essa a questão. Ministros com milhões de penduricalhos. Aqui é uma chamada do Estado para o editorial. Quer ver? O editorial do Estado está bravão. A normalização do improviso. Olha aí. As fissuras na teocracia do Irã. Combinação explosiva de crise econômica, repressão violenta e enfraquecimento geopolítico alimenta a mais ampla contestação social ao regime dos ayatolás nos últimos anos. A normalização do improviso. Olha aí o Estadão analisando o governo Lula. Pior que tem razão. Sem projeto claro, o governo Lula transforma o improviso em método e ajuda a agravar o desequilíbrio institucional do país que corrói a confiança na democracia. Pronto, está aqui.
Estou ouvindo. Mensagens do Careca do INSS indicam entrega de dinheiro a assessor do senador. Segundo a Polícia Federal, o empresário usava linguagem cifrada para ocultar movimentações e o Everton Rocha era sustentáculo político no esquema. O senador e o assessor negam. E essa coisa de aprender telefone, minha gente, vai permitindo investigações maiores do que se faziam antes do telefone celular. A Polícia Federal afirma que identificou diálogos sobre a entrega de dinheiro vivo a um assessor do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, no telefone celular do empresário Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Antunes é suspeito de liderar um sistema de desvios de recursos de aposentados. E vai por aí adiante. Tem essa menção ao Lulinha, que o presidente diz que se tiver envolvido, mesmo pode ser meu filho e tal. Nada. O governo faz tudo para não trazer ele para a CPI. Que tal uma CPI do Master, hein? Não está merecendo uma CPI o Master? Tanta coisa grave ou menos grave se transforma em CPI. E o Master? O Delcy usou contatos dos Estados Unidos para cortejar Trump e chegar ao poder. Deixa eu ver. Aí tem a reportagem sobre as emendas que sumiram. O Estadão teve lá, viu que as obras não andaram. Os irmãos do... Estão aqui também os irmãos do Toffoli. Eu acho que o Toffoli precisa dar uma esclarecida nessa história, precisa falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Chefe do BC americano revela ter sido intimado pelo governo Trump. É para intimidar. Tem uma reportagem aqui sobre o VLT, que reduzirá a viagem entre CPTM e Cumbica para 6 minutos. Já está funcionando, levando funcionários, e agora, em janeiro, deve ser inaugurado o serviço para passageiros, com 2 anos de atraso. Tornado destelha telhas e derruba árvores, faz estragos no Paraná. Nossa! Corinthians faz 3-0 na Ponte Preta. Vocês viram os resultados? Abriu o Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou da Portuguesa de 1-0. Que mais? São Paulo 3... Não, Mirassol 3, São Paulo 0 e Ponte Corinthians 3-0. O menino Hendrick estreou no Lyon da França, marcou um gol na vitória do seu time, jogou muito bem, ele sonha em ainda participar do Campeonato do Mundo, defendendo a seleção brasileira, e olha que ele jogou muito bem. O Bolsonaro passou mal, tiveram que chamar um médico para assisti-lo, porque a crise de soluços não passa. Vamos ver quem tomou café conosco? Passou rápido hoje, hein? Fernando Vilela, Ciro Lopes, Leonardo Contente, Glória Regina, Gabriel Werner, Márcia Poesia, Juarez Argolo, Estela Aoto, Ronaldo Jefferson, Valci Nunes, Nilza Papaléu, Salésio Nazário, Frido Júnior de Ituporanga, Dirceu Marques de Santana de Parnaíba, Dora Mansur de Belo Horizonte e Marli Andrade de Rio do Sul, Santa Catarina. Pessoal, muito obrigado
por sua atenção. Vamos rezar pela paz no mundo. Parece que o que se rezou até agora não adiantou muito. Vai ver que faltou ênfase. Desejo a você uma boa semana, sem se esquecer. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.